O programa Páginas desta semana veio até o Estádio Centenário para contar a história de um dos times de futebol da cidade de Caxias do Sul, a Ser Caxias. O início com o nome de Flamengo e os jogos na Baixada Rubra. Mais adiante a fusão com o rival Juventude. E depois, enfim, o nascimento do Estádio Centenário e da Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul. O Grêmio Esportivo Flamengo tem como data de fundação 10 de abril de 1935. Numa Caxias do Sul ainda incipiente, né, como cidade, uma cidade, ela se estendia do centro uns 5 quarteirões para lá e outros para cá. Essa era a Caxias do Sul daquela época. Eu gostava do futebol. Em uma ocasião, no campo, o antigo campo do Tupi, tinha um treino do Flamengo lá e um jogo, fui convidado para um time para jogar contra os juniores do Flamengo. Eu era guri, né? Aí fui fazer essa partida lá e tinha um jogador do Flamengo muito bom e eu parei ele, né? Ah, não, aconteceu outra, foram me buscar para jogar no junior do Flamengo. Na verdade, foi a fusão do Rui Barbosa com o Rio Branco. Eram 2 clubes amadores aqui do bairro São Pelegrino. Então, o Rui Barbosa e o Rio Branco foram os fundadores, né, do Flamengo. Se uniram, criando o Grêmio Esportivo Flamengo. O Flamengo não tinha nem camisa. O clube juvenil, deu um jogo de camisa para nós jogar, mas tinha que ser vermelha, porque o Caxias é bordô. Em 1951, eu fui atleta juvenil do Flamengo. E naquele ano, casualmente, fomos campeões. Eu me lembro bem que nos jogos com o co-irmão, nada a ver, porque eu ganhei os jogos, mas tenho grandes amigos lá até hoje. Mas foi 3-1 aqui, 5-1 lá. Ganhamos muito bem, invictos. E eu ganhei o primeiro dinheiro como jogador de futebol. Ganhei R$50 de bicho. Eu nunca me esqueço uma partida, lá no campo do Janela, não tinha estádio aqui. Veio o rolo compressor jogar aqui, né? E naquela época, por fora se apostava muito em dinheiro. Então fizeram grandes apostas, dou 2 golos, pego o Colorado, dou 3 golos, pego o Colorado e tal, e jogaram um monte. Aí eu disseram, olha, passarinho, é o seguinte, aqui no rolo compressor tem o Carlitos aí, que é um canhão, tu tem que segurar esse homem aí, né? Não me deixa chutar, senão nós vamos ganhar esse jogo aí. E eu era o universitário, não. Aí nós ganhamos por 2-1. Tu nem imagina, para chegar de noite lá me deram uma nota de R$200 mil. Foi o que eu ganhei no futebol. O Flamengo utilizava diversos campos da cidade antes de ter o seu próprio estádio. E em 1951, então, graças às forças vivas naquele momento e com poder econômico maior, adquiriu-se essas terras, não é? Que futuramente seria um estádio da Baixada Rubra. E o jogo inaugural se deu contra o Grêmio em fevereiro de 1951. Baixada Rubra era um estádio com alma. Ele era um pouco acanhado ainda, tinha aqueles eucaliptos gigantes na goleira sul, né? Ao norte a gente via praticamente Caxias, quase que uma mata, muito forte ainda. Eu lembro ainda de algumas coisas, né, da Baixada Rubra, praticamente era todo de madeira. A Baixada Rubra, eu lembro do pavilhão de madeira, eu lembro daquela arquibancada só que existia naquele trecho lá, que inclusive o falecido Maneca, fizeram muita campanha de garrafa assim, para arrecadar dinheiro para construir. Treinávamos, fazia preparação física no pavilhão, em dias de chuva. Então a Baixada Rubra, eu comecei a jogar na Baixada Rubra e traz boas lembranças e realmente o torcedor um pouquinho mais antigo, que lembra dessa época, lembra com saudades da Baixada Rubra. Era o programa certo do povo de Caxias do Sul, aos domingos à tarde na Baixada Rubra. Quantas e quantas emoções! O jogo inaugural
foi diante do Grêmio de Porto Alegre, um amistoso. O Grêmio já um clube consolidado, né? E o resultado foi deveras surpreendente, né? Foi o resultado de 9-2 para o Grêmio, quando o Flamengo ainda era um clube basicamente amador. E aqui era um caldeirão. Quando o meu Flamengo jogava, nunca me esqueço, de um jogo contra a Lokomotiv da Tchecoslováquia. No final da década de 60, nós viramos o jogo, estávamos perdendo por 2-0 no primeiro tempo e no segundo, com um golaço de Jarinha, nós empatamos 2-2 e a Baixada Rubra foi a loucura, foi muito bom. Naquela época, realmente as pessoas eram apaixonadas pelo clube, dificilmente tinha pouco público no estádio, até porque todos os clubes não havia questão de mudança de atletas. Uma equipe ela perdurava por décadas. Em dezembro de 69, com 16 anos, aí como o Pastelão de treinador, eles me profissionalizaram. Então já era profissional em 69, em dezembro de 69. Foi quando, na realidade, foi um período bastante crítico, de 68 para 69, do Grêmio Esportivo Flamengo. Foi até no Torneio da Morte, depois daí conseguiram classificar. E aí o Pastelão, em 69, como treinador, fizemos uma excelente campanha, fomos terceira equipe do Campeonato Gaúcho. E aí começou realmente a desenvolver o futebol novamente de Caxias. Vim assistir o primeiro jogo no estádio da Baixada Rubra, hoje Centenário, quando o Caxias jogou, quando o Flamengo, o Grêmio Esportivo Flamengo, jogou contra o São Paulo de Rio Grande, que nós ganhamos de 3-1. Esse foi o primeiro jogo que eu vim, lá por volta de 70, mais ou menos, se eu não me engano. Depois eu fui para a faculdade, para a escola, então eu voltei só 8 anos depois para Caxias. Isso foi até eu ser eleito presidente na época de transição entre Flamengo, Associação Caxias e novamente Caxias. Naquele ano de 71, tanto o Flamengo quanto o Juventude enfrentavam uma crise financeira muito grande. E falava-se já, anos antes, que era inviável, era impraticável a continuidade de ambos, motivados por problemas financeiros. E já se ventilava a possibilidade de uma fusão. Então se teve muito trabalho em convencer alguns indivíduos, em primeiro lugar, fazer a Associação Caxias. Mas não se fez fusão de patrimônio, que era o que devia ter sido feito. Ficou Flamengo e ficou Caxias, o Juventude. O meu entendimento que ela foi uma fusão que para nós, enquanto Grêmio Esportivo Flamengo, seria uma coisa bastante interessante. Ao longo do tempo que ela existiu, ela foi muito prejudicial para nós. Tanto é verdade que quando da separação, o nosso potencial foi colocado em prova, a nossa sobrevivência. Nós tínhamos uma rivalidade muito forte com o nosso co-irmão Esporte Clube Juventude e por dificuldades de ambos os clubes, houve a fusão. A cor que escolheram não agradou aos torcedores nem do Ju e nem nossa. Escolheram branco e preto. Eu sempre fui favorável a essa fusão. Embora no início o critério, inclusive, até foi dos dois clubes, Juventude e Flamengo, formaram uma equipe só, então houve uma seleção. Eu felizmente participei dessa seleção, fiquei na Associação Caxias do Sul Futebol e começou a se formar uma grande equipe, com o potencial de dois clubes, uma grande equipe com o apoio da indústria. Por isso que surgiu a engrenagem. E até a cor preta e branca foi exatamente para não favorecer o Juventude e nem ao Caxias. No momento em que a Associação Caxias desenvolveu 2 anos de futebol e que no segundo ano já disputamos o título aqui em Caxias, para ver a dimensão que poderia estar uma Associação Caxias, a prefeitura estava disposta a fazer um campo, um estádio, onde é o estádio da prefeitura, o campo municipal, desde que houvesse fusão dos patrimônios Juventude e Flamengo. O que a maioria não aceitou. E que foi, a bem da verdade, uma fracassada tentativa de união.
que ao término, eu digo, de 4, 5 anos, acabou a fusão, o Juventude retorna em 1975. Juventude resolveu voltar ao futebol, aí teria que voltar também o Flamengo, ou um novo clube. Mas como os empresários estavam envolvidos, especialmente o seu Francisco Stedley, ele continuou e sempre defendeu que o clube de futebol deveria defender a cidade de Caxias do Sul, o potencial de Caxias do Sul. Por isso que a engrenagem no distintivo da Ser Caxias, como na Associação Caxias, representava a indústria de Caxias do Sul. Lógico que teve uma grande divulgação na cidade, imaginávamos que com a fusão dos dois clubes iria realmente se criar um grande clube dentro de Caxias que pudesse fazer frente à Grêmio Internacional e até ser uma equipe que disputasse campeonatos nacionais, uma coisa que infelizmente durou bem pouco. Então, ali, os dirigentes que eram do Flamengo, considerando já o retorno do Juventude no início de 75, viram que não tinha mais por que a associação continuar, principalmente com o nome. A associação é uma fusão, uma união. Então, anunciaram o surgimento de uma nova entidade, na verdade, o antigo Flamengo retorna com a denominação de Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, em dezembro de 75. Ali, a partir dessa data, é que a Sociedade Esportiva a Ser Caxias surge realmente no cenário esportivo. Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje estamos contando a história da equipe de futebol Ser Caxias. Eu confesso, o único time que eu tenho aqui no meu coração é aqui, é o Caxias. Porque eu joguei no Flamengo 8 anos, né? Jogava praticamente de graça. Sabe que aqui quando se ganhava, eu saía às 4 horas da fábrica, e o clube me pagava as 2 horas que eu perdia e o domingo. Aqui era assim. E se ganhavam alguma coisa, quando se ganhava uma partida, faziam uma resistência e davam um bichinho para nós, dava 50, 60 pila, R$1.000, né? E quando o surgimento da Ser Caxias, que na verdade era o Flamengo com outro nome, todo flamenguista que estava hibernando, que estava sem torcer de forma fervorosa pela Associação Caxias, realmente dá todo o apoio ao novo clube. E o Caxias ele fez por merecer em participar do primeiro campeonato brasileiro, porque era uma promessa da CBF, CBD chamada na época, uma vaga para Caxias do Sul no campeonato subsequente, no ano de 76. No próprio ano que o Caxias entra em campo com essa denominação, o Campeonato Gaúcho, no Campeonato Gaúcho, quem tivesse uma pontuação melhor do que o outro e estádio para sediar os jogos do Campeonato Brasileiro seria o dono da vaga. A disputa do Campeonato Brasileiro de 1976, isso foi o melhor momento, porque a motivação não só da equipe de futebol, não só do clube, mas de toda a cidade. Isso a nível nacional, porque não era normal isso. Então, para nós foi o melhor momento e nós fizemos uma excelente campanha também de 72 clubes que participavam do campeonato, nós ficamos em 11º, se não me engano. Então foi uma excelente, para Caxias do Sul, eu diria que aquele período, especialmente a nível nacional, Caxias do Sul passou a ser conhecido. A época de melhor lembrança realmente foi a época que meu pai, inclusive, foi vice-futebol, foi aquela equipe formada em 76, na época jogava aqui Felipão, Cideneiro, Bagatini, e jogava Paulo César Tatu, era uma leva de atletas que realmente de uma qualidade muito grande, né? Que realmente fizeram com que o Caxias realmente marcasse o Caxias por muitas décadas e até hoje. Com a possibilidade, em 1976, da disputa do Campeonato Nacional, e do desafio que o seu Francisco Stedley teve, e com o apoio de todos os empresários de Caxias do Sul, houve aquela construção do estádio Record em 6 meses, porque era uma condição do presidente da Confederação Brasileira de Esportes, e na época a CBF de futebol, era o seu Heleno Nunes, era uma condição para que se o Caxias disputar o campeonato nacional, que tivesse um estádio em condições de receber jogos. Foi levada a proposta para o seu Stedley, ele aceitou.
por incrível que pareça, ele chamou o almirante Heleno Nunes, e eu me recordo como se fosse hoje, fez um churrasco na chácara do seu Stedley, e o seu Stedley disse para ele: se eu fizer um estádio, você me põe no Nacional? Ele deu um sorriso, mas você tem meio ano para fazer, meio ano. Tá, se você fizer o estádio, o Caxias entra no Nacional. As máquinas trabalhando, funcionários da prefeitura ligados ao Grêmio Esportivo Flamengo, trabalhando assim com uma vontade, com uma disposição assim incomum para que aquela ideia do nosso patrono fosse colocada em prática no menor espaço de tempo. Então eu te digo assim, pelo equipamento que nós tínhamos, o equipamento pesado de fazer escavações, de fazer terraplanagem, que nós tínhamos na época, se fez uma coisa assim em tempo recorde. Foi o primeiro clube a fazer parte do Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, fato, aliás, estrondoso para a época. Hoje a gente não tem noção do que representou aquela presença, aquela inclusão do Caxias no campeonato de 1976 e fez bela campanha, sendo o 15º colocado dentre os participantes. Eu estava no estádio e emocionado com a Ser Caxias do Sul, usando as cores do Flamengo, o nosso grená, branco e azul. Me vieram algumas palavras em mente e elas flutuaram praticamente em meu pensamento como se tivessem asas e voassem pelo majestoso centenário. Em 10 minutos praticamente ficou pronto o rabisco. Então foi quando o presidente Stedley falou que nós tínhamos que fazer um concurso para definitivamente compor o hino oficial do Caxias. E em seguida tive a honra de participar do concurso para então a composição do hino oficial. Tivemos vários concorrentes e tive a honra de ser escolhido o meu hino. Cheguei em Caxias em março de 89, né, para a equipe júnior do Caxias. Um sonho, né, de ser jogador, um sonho de guri, de quem sabe ser um profissional do futebol. E o Caxias naquela altura estava me abrindo as portas, né? Para mim foi importantíssimo, né? Para mim o clube, eu sou franco. Tem gente que mora em Caxias, torce para time de São Paulo, Porto Alegre. Eu tenho Caxias e interior. Não é Caxias, tenho Juventude para torcer também, né? E torço, sou sonho do interior, né? E para mim o meu time, quando jogo Caxias, eu fico até me ataca os nervos, tá? Que aqui foi onde eu iniciei, joguei toda a minha carreira, foi aqui. Eu sou Caxias, né? Desde que eu parei de jogar futebol, a gente já residia aqui, eu casei aqui em Caxias, meus filhos, um nasceu aqui, o outro nasceu em Portugal, mas a gente tem um vínculo muito grande com essa cidade. Cara, 2000 foi uma coisa fantástica. O presidente Nelson Darrego chamou nós das torcidas ali e ele simplesmente disse o seguinte: eu quero meia Caxias do Sul dentro do Olímpico. Se virem arrumar transporte para toda essa massa grená. Eu te digo assim, foi uma coisa muito fantástica vendo aquele comboio sair de Caxias do Sul, aquela estrutura que foi montada para que a gente tivesse o êxito e tivesse o campeonato de 2000 lá no Olímpico. E o ano, a época, o momento mais importante para mim, sem dúvida, foi quando da conquista do Campeonato Gaúcho no ano de 2000. Uma festa que hoje, até hoje, todo torcedor grená comemora. Nós tivemos tantos jogadores maravilhosos, mas eu pegaria, assim, como time ideal, a minha seleção do Caxias, Muriel de goleiro, Jairo Santos, Sedenir, Luciano Almeida. Pegaria também Iaúca, Paulo César Tatu, que eu achava excelente, Gaspar, Sidney na ponta direita, achava maravilhoso, Bebeto de centroavante. E na ponta esquerda, eu gostaria muito que o Jurandir estivesse jogando ainda hoje no Caxias. Bagatini, Sérgio Vera, Sedenir, Luiz Felipe e Segato. Clóvis, Osmar e Paulo César, Jurandir, Bebeto e Maurinho. A escalação, acho que ninguém esquece, não só eu como jogador, mas os torcedores de Caxias do Sul, vamos dizer, na nossa época, Bagatini, Sérgio Vieira, Sedenir, Luiz Felipe, Jorge Tabajara, Clóvis, Paulo César e Nana, João Carlos, Bebeto e Jurandir.
essa escalação ninguém esquece. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. O passado, o suor e a esperança, um presente de glória e emoção, jubilando os nossos desportos consagrados